Manhoso, o sol ilumina lânguido o quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar, localizado na mais elegante de todas as 7 colinas de Garanhuns. Conta-nos, Hélio, senhor grego do sol e filho do Titã Hiperion, a razão de ser a ti dedicado o mais nobre bairro da Suíça pernambucana. Heliópolis ou Junu era o nome que os gregos davam à cidade egípcia de Jumenerê, ou Pilar do Norte. Na mitologia grega foi fundado por Atis, o filho de Hélio. Foi uma das mais importantes cidades do ponto de vista político e religioso durante a época do antigo Império Egípcio. Heliópolis é o aristocrático bairro orgulho dos garanhuenses, projeto habitacional do engenheiro Rubi van der Linden e do construtor Leonildo Ferreira do Nascimento em 1929. Era uma deserta extensão de terra povoada por sítios com o nome de Arraiá. Foi adquirido pelo reverendo William McCall Thompson e a North Presbyterian Mission em abril de 1918. Os presbiterianos foram a pedra fundamental da revolução educacional ocorrida na cidade. Em 1894, o médico americano George Butler chega a Garanhuns, em decorrência de um surto de peste que atingia a cidade. Além do talento profissional de clínico geral, era um pastor dedicado e pregador entusiasta. Em modesto prédio à rua D. José, instalou a residência em uma escola paroquial protestante. Dona Rina Butler, esposa do reverendo, contribuía com zelo e consagração à causa. Em um ano de missão, os Butler já contava com 15 convertidos, entre eles Jerônimo Deus. Em 1899, o reverendo Martinho Oliveira substituiu o Dr. Butler na assistência religiosa e educativa. Aqui, construiu o primeiro templo da igreja presbiteriana e deu continuidade à formação do colégio e do seminário. Martinho Oliveira conseguiu em 12 de setembro de 1900 que o Conselho Presbiteriano de Garanhuns passasse a administrar e assumir a escola de alfabetização que viria a ser o Colégio 15. É fundada a Sociedade São Vicente de Paula, tendo como presidente o Coronel Júlio Brasileiro. O deputado Manuel Jardim é eleito o 4º prefeito da cidade. Inaugura precário serviço de iluminação pública com lampiões a querosene. Constrói o 2º paço municipal em prédio comprado ao senhor Belarmino Dourado. E nomeia Maria Jardim a primeira professora do município após a proclamação da República. Belarmino da Costa Dourado, Argemiro Miranda, Vitorino Alves Monteiro fundam em 1904 a loja maçônica Mensageiros do Bem, mais uma preocupação para o clero, já que na época os maçons eram tidos como adoradores do demônio. Neste período aumentou e muito o número de convertidos. Os presbiterianos pregavam o evangelho, ensinavam hino para serem cantados em reunião familiar, faziam amigo entre os moradores da província e preparavam um ideal de vida diferente do até então adotado pela sociedade brasileira. O clero católico, com sacerdotes ausentes ou distantes, rezavam a missa em latim, ofereciam uma educação primordialmente voltada para a elite e não disseminava a leitura da Bíblia, privilégio dos padres e de alguns poucos letrados. O sistema passou a ver uma ameaça no desenvolvimento dos reformistas e da sociedade maçônica. Monsenhor Afonso Pequeno, vigário da paróquia, convidou a congregação das Damas de Instrução Cristã a se instalarem na cidade. O colégio foi instalado em 1912, inicialmente no hotel familiar antigo Chalé Grossi. Esse início foi elemento de força e influência para o estabelecimento desta comunidade educativa e evangelizadora religiosa. O colégio, em regime de internato e externato, foi construído no antigo cemitério da Matriz de Santo Antônio. Destacava pela arquitetura moderna e o belo jardim. Possuía moinho para a extração de água e o mais do que necessitava um estabelecimento congênero. Era voltados ao ensino de letras, pintura, desenho, música e trabalhos manuais. Perpetuou-se com o passar dos anos como uma referência para alunas deste e de outros estados. O pastor presbiteriano Jorge Taylor, no dia 15 de novembro de 1929, inaugura no Arraiá as modernas e sólidas instalações do Colégio 15 de Novembro. Soberbo, dominando o deserto do morro sobre a planície da cidade, era um novo cartão de boas-vindas.
se impondo em quase 3 décadas de perseguição e brávia luta. Era o resultado de um esforço de tão poucos para o proveito de muitos. Era a razão para o nascer de Heliópolis. Com 81 anos de nascimento, em uma colina totalmente virgem, Heliópolis desponta sem dúvida como o mais elegante bairro, símbolo da burguesia ascendente, entrecortada de largas avenidas emolduradas por residências de diferenciados estilos e imperiosamente sofisticadas. Euclides Dourado, em 1929, ao chegar ao topo do Monte Sinai, onde mais tarde o Dr. Celso Galvão ergueu e inaugurou com o ministro da Guerra o Hotel Monte Sinai, atual quartel da polícia. Euclides deslumbrou-se com a beleza da paisagem que descortinava. Leonildo Ferreira do Nascimento, renomado construtor na época, foi encarregado da urbanização. A Rui Barbosa foi crescendo em decorrência das parcelas de terra que eram doadas por Euclides. O Parque dos Eucaliptos era a área de lazer dos novos moradores do bairro. Atualmente, com o nome de Parque Euclides Dourado, é o principal parque urbano de Garanhuns, um convite ao lazer e ao contato com a liberdade. Foi adquirido pelo prefeito José de Almeida em compra ao senhor Maximus Niemeyer e aqui foi inaugurado no início de 1920 com o nome de Horto dos Eucaliptos. Em 1905 funcionava a usina de beneficiar algodão de Trajano de Medeiros e era conhecida por Campo da Lavoura Seca. Euclides mudou o nome para Parque Zoológico Municipal. O zoológico era a atração e o lazer dos menores infratores da colônia correcional, que foi instalada na cidade em 1928, num convênio do governo do estado com o município. Ocupava o antigo aprendizado agrícola Samuel Hardman, que foi extinto após a hecatombe. A Escola Correcional de Menores foi durante anos voltada a ressocializar menores infratores. Passou depois ao domínio das Feiras do Bom Pastor. Por último, foi instalação do quartel da Polícia Militar. O Euclides Dourado continua como fonte de veneráveis símbolos da nossa cultura e da nossa história. O primeiro avião que em 1927 pousou em solo garanhuense foi neste parque, para total espanto da população. Durante todo o dia, o local é frequentado por corredores e praticantes de caminhadas, assíduos participantes de sua vasta pista de Cooper. O senhor José Barbosa da Silva deu início ao parque o serviço de aluguéis de bicicletas. Era a coqueluche do mesmo. Já em 51, o serviço era conduzido pelo filho Joazil. E o ciclismo, a prática em voga da época. A velha e saudosa oficina de bicicleta foi substituída pela ampla biblioteca Luiz Jardim, localizada no centro do parque e precedida por um jardim. A biblioteca disponibiliza uma sala de informática para alunos e pesquisadores. O ciclismo foi substituído pelo futebol, que é praticado por populares vindo de diferentes bairros e regiões. A pista dupla que liga o Monte Sinai ao centro da cidade, tão arborizada e elegantemente povoada, era o local favorito dos jovens rebeldes dos anos 50 para esportes radical. A pista, que declina do monte em direção à Praça Tavares Corrêa, é toda emoldurada por belas e modernas construções, algumas erguidas com material fornecido por Luiz das Miçangas. Uma jovem casa de material de construção, erguida no Monte Magano, que sobrepuja pela arquitetura soberba e a precisão do atendimento. Em amplos estandes estão expostos os contatos diretos com o cliente, todo o material que auxilia o profissional da engenharia civil, a parte, louças, cerâmicas, fiação, material elétrico e hidráulico e toda a gama de objetos necessários para a construção. A variedade, as facilidades e a rapidez dos serviços deixa no esquecimento a dificuldade que era construir no século passado. A primeira construção em alvenaria, água encanada e piso em mosaico na cidade é o segundo Palácio Episcopal. O primeiro, construído na década de 20 para Dom Moura, primeiro bispo da cidade, foi demolido. Em seu lugar foi erguido o Mosteiro de São Bento. A construção, datada de 1940, foi feita em tijolo aparente e lembra os mosteiros beneditinos da Idade Média. Possui claustro, cripta e uma capela moderna com belos vitrais e um impressionante painel que faz alusão ao Apocalipse. Todos obra do artista plástico Cláudio Patos.
O mosteiro funciona como escola de formação de monges, fabrica hóstia e também é hospedaria. A primeira casa moderna foi construída nos anos de 1880 para a residência do engenheiro-chefe da companhia de trens Great West. A casa de ferragem dos portugueses Ferreira Costa foi a primeira casa de ferragem da urbe. Todo o material chegava a Garanhuns transportado das grandes metrópoles em lombos de animais, porém, não era a maior casa de luxo e variedade. A Casa das 12 Portas dos Irmãos Miranda era o verdadeiro shopping center da época. A Bela Aurora foi inaugurada em 1888, mantinha comércio com o exterior e negociava com títulos. Argemiro Miranda, um dos proprietários, foi o 7º prefeito de Garanhuns em 1911. Garanhuns é uma cidade rica de histórias. Mais do que nunca, acreditamos que o caminho para que tudo isso tenha se transformado em realidade está no desenvolvimento das pessoas, na sua preparação, na mistura de cultura deixada pelo Zobbe, Moroni, Schettini, Dilettieri, Costa, Branco, Figueira, Notaro, Valença, Azevedo e tantos outros que tiveram compromisso para com a qualidade do que desejamos de verdade. A Praça Tavares Corrêa é um ajardinado triângulo aos pés do Monte Sinai, uma constante reverência à colina mais nobre da cidade, construída em 1966, pelo prefeito Amilcar Valença, homenageia a um ilustre personagem na política, no empresariado e na medicina. Dr. Tavares Corrêa, que chegou à cidade em 1923, inaugurando no ano seguinte o Instituto Médico Cirúrgico. Em 1927, inaugura o Sanatório Tavares Corrêa, uma clínica de repouso aos moldes sulista, localizada numa altiplano de clima apropriado, água mineral da Serra Branca, leite de qualidade e aplicação de ultravioleta. Eram os componentes da terapia do sanatório, porém, não foi Tavares Corrêa o pioneiro. Dr. Luiz Guerra, que foi prefeito em 1948, vangloriava-se do baixo índice de mortalidade no sanatório de Garanhuns, que funcionava ao lado do ginásio diocesano e veio a ser depois o Hotel Petrópolis de saudosa lembrança. Saúde em Garanhuns, desde o século passado, foi uma constante, quando o raio-x era a vedete do modernismo. São nas teclas mágicas dos computadores que surgem os resultados tridimensionais dos diagnósticos exatos. O Centro de Diagnóstico do Dr. Luiz Gabriel é o QEAR de mais sofisticado e avançado no campo da ultrassom na cidade. O conhecimento adquirido em congressos e especialização o torna auxiliar dos profissionais da medicina em vários segmentos. Uma vantagem de um século de progresso à frente dos banhos de luz dos sanatórios de Garanhuns e do Dr. Tavares Corrêa. A praça, mesmo com o busto do homenageado, é pouco referida pelo seu verdadeiro nome, mas é afamada como a Praça do Relógio, local buscado por nativos e turistas que nos flashes das câmaras imortaliza o momento de contato com este recanto sem se preocupar com o passar das horas. Construído pelo prefeito Ivo Tinô do Amaral em 1979, o relógio é o único do norte e nordeste do Brasil que funciona a cristal de quartzo com componente de alta tecnologia e atrasa apenas 1 minuto por ano. Os números do relógio são todos feitos por flores. A radiodifusora de Garanhuns vestiu-se de novo para estar à altura da praça. A imprensa falada chegou à cidade em 1936 por um aparelho amplificador montado por Sebastião Gonçalves de Lima. Elpídio Noronha Branco, em 6 de fevereiro de 1950, adquiriu o amplificador. A residência dos Brancos era uma imponente construção em 1920 na rua Dantas Barreto, sendo a radiodifusora inaugurada em maio de 51 como a pioneira do interior do estado. Na avenida, a Mansão Londres se destaca por seu gradil de estilo inglês em lanças forjada e o perfume dos eucaliptos no jardim. Andar pela Avenida Rui Barbosa é estar em contato direto com a natureza. É toda sombreada de grandes árvores, contornada por floridos canteiros. O primeiro jardim da cidade foi inaugurado por Euclides Dourado em 1928, na Praça Sérgio Loreto.
No local, desde 1917, funcionava um chafariz onde moradores da Rua do Recife e vendedores iam se abastecer com água. Em 1930, o busto e a praça foram substituídos pelo busto e nome de João Pessoa. Era a porta de entrada da Rua do Recife, morada de comerciantes, burgueses e profissionais da saúde. Funcionava desde 1920 um famoso consultório de dentista. A disputa profissional já era travada através de jornais da época, cada qual a revelar maiores talentos e recursos para a conservação dos dentes. As mercearias e farmácia anunciavam pastas de dente, que era na ocasião artigo de luxo para a camada financeiramente privilegiada. Os incômodos motores para a limpeza foram substituídos pelos clareamentos a laser. As velhas dentaduras pelos implantes de titânio. As arcadas deformadas são reembelezadas pelos aparelhos ortodônticos. Dr. Nilson Mendes Marques, cirurgião dentista, implantodontista, é praticante desta moderna técnica que já é uma realidade na cidade. Heliópolis vai além das lindas casas e belos canteiros. Mantém um comércio requintado e sofisticado. A Musa é o local de compra das elegantes, o ponto alto das finas confecções do sul, onde as grifes em voga povoam suas araras e manequins. As bolsas é um destaque à parte. São vários looks para diferentes estilos e ocasião. Bijuterias finas e variados acessórios de beleza que emolduram uma mulher especial, para a satisfação das que usam e a admiração das que contemplam. Alguns passos à frente, na esquina de uma das artérias de intenso tráfego, a panificadora de Trigos, uma delicatessen com estilo de pub inglês. A panificação é o carro-chefe da casa, com uma gama de várias massas, bolachas e doces. À noite, o ambiente é amplamente frequentado, todos recebidos com o afago tropicaliente dos funcionários e da proprietária. Em decorrência do conhecido clima frio da urbs, a sopa torna-se a vedete dos frequentadores. Caseiras, de sabor e qualidade ímpar, além de muito nutritiva, constantemente aquecidas à chama dos rechaudes. As tapiocas com exóticos recheios são preparadas sobre a preferência do cliente, embriagado pelo cheiro apetitoso que emana das chapas. A de Trigo está localizada no cruzamento da Rui Barbosa com a Simoa Gomes. Simoa Gomes foi a herdeira dos Aranhas, o símbolo da matriarca, da doadora, da fundadora de Garanhuns. Garanhuns dista 106 quilômetros de Caruaru e 92 de Arco Verde, todas cidade de Pernambuco, bem como 172 quilômetros de Maceió, Alagoa, e 223 quilômetros de Paulo Afonso, Bahia. Ergue-se imponente qual Roma sobre 7 colinas: Antas, Columino, Ipiranga, Magano, Monte Sinai, Quilombo e Triunfo. É a maior instância climática do Nordeste brasileiro, situada a 842 metros acima do nível do mar e no Planalto da Borborema, apresentando temperatura que oscila na mínima de 9 graus e máxima de 30. É nacionalmente conhecida por Suíça pernambucana em decorrência do seu clima. O governador André Vidal de Negreiros, em 29 de setembro de 1658, concedeu a Nicolau Aranha Pacheco 30 léguas de terras por bravura de campanha. Mais tarde, foi acrescida outras doações ao seu filho, Ambrósio de Farias, e outras a Gabriel Brito Cação, para que estas terras fossem colonizadas e cultivadas. Estas sesmarias, anos depois, foram divididas em sítios e fazendas, que tiveram seu progresso interrompido pelos constantes ataques e saques dos negros de Palmares. Caetano de Melo Castro, governador da capitania, encarregou a Domingos Jorge Velho, chefe do Terço Paulista, o aniquilamento do quilombo de Palmares e o extermínio ou cativeiro de seus negros. Palmares foi dizimada e Zumbi morto. Os sobreviventes embrenharam nos matas, onde criaram pequenos quilombos. Os que atualmente predominam nesta sociedade e diversos municípios vizinhos têm a sua história intimamente relacionada à história do quilombo de Palmares, existindo ainda hoje uma grande quantidade de comunidades que são formadas por descendentes de antigos escravos.
Muitas delas remontam ao período anterior ao estabelecimento das diversas cidades da região. A faixa de terra que viria a formar os Garanhões foi dividida em várias fazendas, sendo a principal a Fazenda Garcia. D. João VI, regendo por Dona Maria I em decorrência de sua insanidade mental, determina a Caetano Pinto de Miranda Montenegro, governador de Pernambuco, a elevação do povoado de Santo Antônio do Ararobá à categoria de vila do Santo Antônio de Garanhões em 1810, com alvará régio em 5 de dezembro de 1815. Em 1850, a vila de Garanhões já era desenvolvida com agriculturas e imigrantes. Já possuía desde a elevação de vila uma pequena organização burocrática. Na cadeia aconteciam os julgamentos. Por volta de 1910, o fórum funcionava na Casa da Câmara, construído pelo prefeito Manuel Jardim. Evoluiu para modernas instalações. O atual Fórum de Garanhões homenageia o ministro Heraldo Gueiros Leite, descendente da importante família que foi o respaldo para a implantação da reforma religiosa na cidade. Uma quadra de beleza arquitetônica aos pedestres e aos inúmeros motoristas que circulam com seus autos na movimentada Rui Barbosa. O primeiro carro chegou à cidade em 1916. Era propriedade do industrial Delmiro Gouveia. A novidade foi recebida com girândolas de fogos, banda de música e muito discurso. O acontecimento dava ao burgo serrano um toque de desenvolvimento e progresso. Um Fiat e um Austin chegaram em vagão de trem e ficaram expostos para uma viagem no dia seguinte. Quase um século depois, a Fiat continua reinando em preferência e avanço. Tornou-se uma marca utilizada em todos os países do mundo. Garboso impõe-se como a primeira marca de autos a rodar neste solo monhoso. A Univel é uma concessionária imigrante, como tantas empresas que aqui se solidificaram. Nascida em União dos Palmares, no estado de Alagoas, em 20 de outubro de 2009, e ainda conduzida com brilhantismo pelos administradores Nívea e Zacarias. Ao seu voo, Gilson e Aline, com talento e competência, conduzem a Univel Garanhões com a responsabilidade e o compromisso de não esquecer que, mesmo sendo uma multimarca, o Fiat foi o pioneiro nesta terra e despertando na época uma corrida por automóveis, uma questão de status para fazendeiros e comerciantes da ocasião. A Avenida Santo Antônio era o local de exibição dos Chevrolet e Ford. Uma bomba de gasolina foi instalada na calçada da avenida para abastecimentos das raridades da época. O grupo Pessoa Barros inaugurou a concessionária Chevrolet no antigo Cinema Trianon. Abdias Branco instala uma revenda de pneus e material de reposição. Com o surgimento de Heliópolis, foi necessário o aparecimento das sopas. Alfredo Leite Cavalcante foi um pioneiro no serviço de coletivos. João Tude inicia uma empresa de linhas para o Recife. A instalação do batalhão do Exército na cidade gerou uma nova companhia, a frota de ônibus do Sr. Luiz Leites, todos voltados em sua maioria para Heliópolis ou gerado por Heliópolis. A calçada do Cinema Glória era o ponto de embarque, concentração das marinetes. Por muitas décadas, o eixo entre a Avenida Santo Antônio e Rio Branco foi um terminal rodoviário a céu aberto e feira. A Padaria Royal competia com os ambulantes no terminal. Localizada numa esquina estratégica, era a convergência dos frequentadores das feiras. Foi a primeira panificadora com serviço automatizado. A Padaria Royal, atual Suíça, era ponto de encontro dos fazendeiros e comerciantes. Modernizou-se no desenrolar das décadas. É parada dos pedestres no meio da movimentada trânsito da Santo Antônio. A panificação faz o diferencial com várias qualidades de pães e bolachas, com um completo serviço de pastelaria e confeitaria, onde as tortas são o point. O ambiente dispõe de um serviço de self-service ao meio-dia e à noite, o que facilita o encontro de amigos para prosearem sobre política, romances e propriedades, sob o constante barulho do intenso trânsito da rua. A indústria automobilística criou novos modelos, surgiram novas marcas, evoluiu em tecnologia e conforto, mas a rota continua sempre Heliópolis, sua avenida ajardinada e suas construções notáveis.
A mansão cubista foi construída em 1936 pelo gerente da usina Fausto Lemos para casar com uma de Lettieri. O arquiteto preocupou-se em construir uma casa que se mantivesse como moderna por 30 anos. Na época, a casa foi vista como obra de mau gosto. Quase 7 décadas depois, é tida como bela e muito moderna. Frontal, o antigo sanatório Tavares Corrêa, uma das mais famosas casas de repouso das décadas passadas. Local de grandes acontecimentos e muita afluência, é o mais nobre hotel da cidade. A avenida prossegue e desemboca em um curioso cruzamento. Já existia de há muito a igreja de Santo Antônio, dominando a avenida, quando os presbiterianos construíram seu templo na mesma avenida, um em frente ao outro. Em 1929, os presbiterianos inauguraram, no Deserto Arraial, o Colégio 15 de Novembro. Na lateral, os católicos construíram o Seminário de São José. Belíssima obra de estilo monástico. O seminário abriga os seminaristas da congregação diocesana. Atualmente também funciona como hospedaria, proporcionando uma ímpar experiência com a vida monacal. Apenas a Praça da Bíblia, com sua dupla pista e um jardim central, separa um prédio do outro. Em frente à praça, ficava a casa de Rubem van der Linden, conhecido como Castelinho. Hoje só resta a terra. Qual o motivo de tão remota convivência? Ainda há perseguição? Ou a política do conhecimento que há para as duas, um só Deus e um só livro? Em 82 anos de inaugurado, o Colégio 15 de Novembro foi testemunha de ascensão e quedas à sua volta. O antigo cemitério do Arraiá, que ficava em frente, foi removido. A grandiosa sede do Esporte Clube de Garanhuns, inaugurada em 1932. O colégio, de memoráveis lembranças, passou por grandes administradores e muitas transformações. Conduzido atualmente pelo reverendo Eudes Ferreira de Oliveira, bacharel em teologia, licenciado em educação pelo Seminário Teológico Evangélico do Nordeste e administrador pela Universidade Luterana do Brasil. É convicto dos benefícios da educação na melhoria das condições sociais e econômicas, tendo como missão formar, através do ensino básico, cidadãos competentes para atuarem na sociedade, oferecendo às famílias excelente educação acadêmica e cristã reformada através do tempo. Tempo. Mais uma vez estamos diante desse insensível carrasco, tentando desvendar um pouco desta história grandiosa e fantástica ao mesmo tempo, tão próxima e tão distante. A Praça Souto Filho é um dos mais famosos cartões postais da cidade. Nascida de um projeto idealizado por Rubem van der Linden, presta merecida honra a Antônio Souto Filho. Prefeito em 1923, deputado estadual em 1912 a 1916 e de 1920 a 24. Deputado federal de 1930 a 33 e senador em 27. Era filho de Antônio da Silva Souto, que foi o primeiro prefeito da cidade de Garanhuns. O ápice da praça é a graciosa fonte luminosa, que desperta admiração aos visitantes e nativos, construída pelo prefeito José Inácio Rodrigues e inaugurada em 1986. A arborização e a jardinagem estão enraizadas na cultura da cidade, contrastando com a exurtez do agreste pernambucano, arte que rendeu-lhe a carinhosa denominação de Cidade das Flores. Esta expressão foi imortalizada pelo trabalho da família Notaro. Afonso Notaro era italiano, agrônomo, formado pela Universidade de Veneza e aqui estabelecido no início de 1900. Foi nomeado primeiro diretor da instituição Aprendizado Agrícola de Garanhuns em 1910. O coronel Júlio Brasileiro adquiriu o sítio da viúva Joaquim Targino, no Mandaú. A sede provisória foi instalada no Paço Municipal em 13 de fevereiro de 1910. Das matas de Garanhuns foram coletadas ervas medicinais e terapêuticas que representaram Pernambuco em um simpósio internacional de fauna e flora realizado em Bruxelas e Turim, na Europa, neste mesmo ano. O capitão Sales Villanova foi o autor da iniciativa e da ação de coletar e enviar as ervas. O rei Alberto I da Bélgica enviou uma medalha de ouro de condecoração honrosa pelo trabalho. A iniciativa do capitão Sales Villanova
proporcionou uma interação entre os amantes da natureza que ao longo do tempo foram conservando e difundindo as belezas naturais da cidade, que possui um clima privilegiado e uma flora e fauna riquíssima de espécies. Na Fazenda Laranjeira, Afonso Notaro construiu um castelo com capela, fábrica de picles em conserva, que era exportado para os grandes hotéis e restaurantes da capital. Notaro teve o poder de chegar onde os pensamentos ousados chegam. Iniciou o cultivo de flores, o que contribuiu para que Garanhuns ficasse famosa pelos seus copos de leite, que eram cultivados em grande escala na sua propriedade, juntamente com cravos e amor perfeito. Seu filho Mário Notaro e sua nora Edéusia Santana foram os primeiros proprietários de floricultura no Recife. Edéusia representou o Brasil em Madrid, na Espanha, no concurso mundial de flores. Em Detroit e outros países da Europa e Ásia, participou em vários congressos e exposições também de flores. Ainda hoje, reina absoluta em sua floricultura da Rua Santo Antônio, atendendo a grande demanda de apreciadores do seu talento ímpar, auxiliada pelo neto, que a todos atendem com solicitude e destreza. Edéusia mantém viva a arte de Afonso Notaro, que imortalizou Garanhuns como a cidade das flores. O Parque Ecológico Rubem van der Linden é uma reserva de mata tropical em uma área urbana com caráter recreativo educatorial, o que atesta ser Garanhuns famosa por possuir as mais diversas modalidades de riqueza natural. Para coroar de êxito tanta grandeza, a Mãe Natureza foi bastante pródiga ao colocar nas mãos de Rubem van der Linden a responsabilidade de criar um recanto tão bonito que realça as belezas naturais que forma este aplausível jardim botânico. Engenheiro, historiador, jornalista, poeta e professor, aprofundou-se nos conhecimentos de agronomia, pecuária e engenharia civil. Durante vários anos no cargo de gerente da empresa de água e luz do município, com recursos próprios da mencionada empresa, idealizou e implantou o Pau Pombo. Nos anos de 1800, esta área já era denominada de Pau Pombo. Ficava em sítio desmembrado da propriedade do senhor João Carneiro, que se iniciava em residência rústica ao lado direito da matriz de Santo Antônio. Sua nascente de água mineral, que brota das entranhas da terra e gerava diversos lagos, era usado no século XIX para lavagem de roupa, banheiro público e abastecimento de residência, que eram feitos em lombos de animais e latas. Dr. Ivo Rangel, sócio da firma Pontual e Rangel, inaugurou em 2 de fevereiro de 1919 a energia elétrica na cidade. 2 meses depois, a população já reclamava do precário serviço e do alto consumo de lenha gasto para o funcionamento da caldeira. O coronel José de Almeida associa-se à empresa e no dia 25 de dezembro de 1919 inaugura o novo prédio da empresa de melhoramentos de Garanhuns com um potente motor shooter movido a diesel com capacidade para maior afluência do consumidor. Com a entrada de Rubem van der Linden na companhia, foi instalado o serviço telefônico, o segundo no estado. O senhor José de Luna, alienado à companhia pelo cunhado José Almeida, deu início aos serviços de água encanada. Os trabalhos foram imediatamente iniciados nas nascentes do Pau Pombo. Possuía várias fontes de recolhimento de água que eram armazenadas em grandes reservatórios situados no Morro do Triunfo. As obras foram visitadas por grandes personalidades, entre elas o Dr. Amaury de Medeiros, diretor dos serviços sanitários da capital. O potente motor Shooter passou a ser auxiliado por um motor Coertin 35 HP movido a gás pobre. A empresa foi inaugurada nos meados de 1920 com uma rede para ligações em domicílio e 5 chafarizes públicos, um deles na Praça Sérgio Loreto, em frente ao Ítalo Brasileiro. O Ítalo de Emílio Notaro foi o primeiro restaurante estruturado da cidade, famoso pela macarronada e pelos vinhos e cafés. Esta preferência pelos vinhos, massas e queijos ainda é predominante na cidade. A Casa de Massas Artesanais Dona Amor é muito visitada pelos de paladar exigente. Procurada pela variedade e qualidade dos seus queijos, defumados, vinho, massas artesanais e outras iguarias raras, com orégano, pimenta calabresa e tomate seco. Moana Braga Junqueiro, a proprietária,
orienta a clientela sobre preparação, acompanhamento e como melhor desfrutar as iguarias. O ambiente dispõe de uma singela cozinha à disposição da clientela, que, caso deseje, tem a liberdade de cozinhar e desfrutar suas próprias receitas na casa de massas. Na adega, destacam-se imperiosos vinhos de várias procedências, nacional e importados, e multissafras e marcas. O chileno Cacielo del Diablo rivaliza com os portugueses Casal Garcia e Rapariga da Quinta, associados ao Marquês de Riscal, mas a grande vedete é o Borgonha. Além da grande variedade de massas artesanais, ervas e condimento, existem os chocolates belgas e poloneses e as tão procuradas geleias de pimenta. Tudo para ser saboreado em ímpar ambiente, temos como fundo paisagístico a movimentada Avenida Rui Barbosa, refletindo quanto foi brilhante Emílio Notaro e o café ítalo brasileiro. O ítalo brasileiro possuía os luxos da época: água encanada, energia elétrica e telefone, gerado pelos 3 geradores Oerkling da Companhia de Melhoramentos. O serviço de telefone foi instalado para 50 privilegiados usuários. O prefeito Mário Sarmento Lira, em 1934, investiu em melhoramentos na Companhia de Telefone, Água e Luz. O serviço, que com o constante desenvolvimento da cidade continuava precário. Em 1955, o prefeito Francisco Figueira regularizou a telefonia com o serviço de telefones automáticos. Das primeiras 50 unidades de telefone, instalado há quase um século pelas mãos de Rubem van der Linden, vai-se uma longa distância. A moderna tecnologia, neste espaço de tempo, desenvolveu-se, ultrapassou os limites do nosso planeta, alcançou as estrelas e ruma cada vez mais em direção ao unante das pesquisas e das descobertas. E são nestas descobertas que renasce a certeza de um novo amanhã. Os empresários Luiz Davi Rodrigues de Araújo e Doralice Valença de Barros Rodrigues, desde 1995, instalaram na cidade uma empresa de assistência e revenda à telefonia móvel. Iniciado em modesto imóvel próximo à Praça João Pessoa, com multimarcas de telefonia, a Lucel desenvolveu e solidificou-se. Encontra-se atualmente instalado na Avenida Santo Antônio, em confortável ambiente de arquitetura CLI e acolhedora. A prestadora Claro, da qual são agentes autorizados, é um moderno sistema de telefonia que encurta distância e proporciona aos usuários tecnologia de imagem, áudio e texto. São variados modelos computadorizados e com chips cada vez mais rápidos que proporcionam um mundo incrível de elementos virtuais e uma forma das pessoas se comunicarem numa nova linguagem universal. Uma bem treinada equipe disponibiliza assistência, ensino e esclarecimentos a usuários e curiosos. A Companhia de Melhoramentos passou por grandes reformas. Em 1937, em pleno Estado Novo e sob a administração de Tomás Maia, teve seus serviços ampliados em parceria com o Estado. Foram muitas as reformas neste quase um século de seu aproveitamento, para transformá-la no Parque Rubem van der Linden em homenagem ao seu elaborador. Um ambiente cheio de histórias, testemunha do desenvolvimento e do progresso de atos e fatos, de nostálgicas lembranças, do mágico contraste de gerar na rudeza da terra uma variedade de formas e colorido que compõe a beleza da natureza. Em 1945 foi inaugurado o Coreto, recebeu o nome de Pavilhão Euclides Dourado, justa homenagem a um grande líder que muito se empenhou pelo desenvolvimento deste solo. O cantor Augusto Calheiros e outros boêmios embriagaram esta reserva com o eco de sua voz. Orlando Silva, Mirabel Machado e Maurício Ascioli renderam homenagens quando do translado dos restos mortais de Augusto à terra natal. Aqui nasceu vários romances. Aqui acontecem grandes eventos durante o Festival de Inverno. Era o local point da sociedade cinquentenária. A Ítala brasileira Notários e Dilettieri exibiam aqui seus figurinos de inspiração italiana. Como esquecer a casa de Tarzan de tantas brincadeiras e sonhos infantis? A velha companhia de abastecimento foi sendo substituída por esta moderna reserva natural.
todo sombreado por copa de variadas e centenárias árvores que lhe confere o aspecto de uma pequena floresta no coração da moderna selva de concretos. Entrecortado por várias vias que desembocam em canteiros singulares, é tanta beleza emoldurada de flores, lançando um sutil perfume no ar que embriaga a mente e desperta sentimentos. E são nesses sentimentos que está a chave para se adentrar neste novo mundo, não como um mero espectador impotente diante de todas essas transformações, mas sim como um ser consciente que faz parte desta história. Tudo isso se chama transformação. Ao lado do coreto, o rústico bar e restaurante, um ambiente despojado, harmonizado com a moldura primitiva da natureza. No balcão, uma imensa variedade de bebidas. O garanhuense é um povo apreciador da boa conversa, acompanhado de uma boa vodka Nordhoff ou das batidas da bebidas nordestina, que são produtos da terra. Localizada na BR-423, a destilaria faz-se notar pela grande garrafa em alvenaria, um convite a um drink de boas-vindas aos que adentram Garanhuns. Criada por Cirilo Gomes Veloso nos anos 80 como fábrica de bebida e refrigerantes Ipirangas, evoluiu para a destilaria Cachaça Nordestina, uma empresa que se destaca pela estrutura e administração alicerçada na parentela. Os irmãos Clebson e Adelma Veloso demonstram a visitantes e compradores que há muito ficou para trás o velho método de destilar aguardente na mó com o uso de tração animal tão empregado no século passado. A tecnologia de ponta é auxiliar para o resultado da Nordhoff, uma vodka feita para ser apreciada e degustada em momento de descontração, no ambiente aplausível, encravado de árvores talvez centenárias, robustas e viçosas, balançando-se livres ao sabor dos ventos. Em maio de 1990, o parque foi mais uma vez restaurado com o projeto paisagístico de Carlos Belandi, um ato do então prefeito Ivo Tinô do Amaral. Nos fins de 1994, foi revitalizado com iluminação e projeto de Mário Souto Kiducci, transformando-se em uma das ambientes mais requisitados por expositores, artesãos e quituteiras, famílias, amigos, crianças, jovens enamorados, alunos e professores. Todos aqui se encontram para realizar trabalhos, pesquisa e desfrutarem do lazer, acompanhado dos coloridos das flores, do canto dos pássaros, da ociosidade das preguiças, dos guinchos dos saguins e dos romances das abelhas. Toda esta exuberância do verde, salpicado por flores multicoloridas, forma um contraste que só as mãos hábeis de um Deus foram capazes de criar tamanha beleza, que é preciso senti-las com a alma e o coração, muito acima da nossa própria razão. A exuberância florestal e os recursos hídricos da vila de Garanhuns geravam o fluxo de visitantes que aqui vinham em busca do clima aplausível e da hospitalidade dos moradores. O deputado Silvino Guilherme de Barros, barão de Nazaré, com a finalidade de repousar e desfrutar do maravilhoso clima, foi hóspede da vila de Garanhuns em 1878. Ao regressar ao Recife, apresentou na Câmara projeto de lei através do qual pretendia elevar a categoria de cidade à vila de Santo Antônio de Garanhuns. O projeto foi aprovado no dia 4 de fevereiro de 1879. Garanhuns torna-se uma cidade da província de Pernambuco. O domínio financeiro estava na agropecuária. Os coronéis detinham o poder em regime feudal. Francisco de Carvalho da Silva Gueiros, rico proprietário das terras da Mochila com forte poder político. Francisco Souto de Carvalho Furtado, capitão da Guarda Nacional. Belarmino da Costa Dourado, poeta, escritor e autocomerciante. Antônio Batista de Melo Peixoto, presidente da Câmara, após a elevação da cidade, cargo equivalente a prefeito. Major Antônio da Silva Souto, político e cafeicultor. Na recém-criada cidade, eram os homens de peso e os sobrenomes famosos, além das famílias Coelho, Galvão, Brasil,
as famílias que determinavam a condução da urbis. Dr. Luiz Afonso Jardim estava acima de todos, estrategista nato, rico latifundiário, rigoroso, aliado da família com os quais distribuía o poder. Secundina Ferraz Jardim, casada com Luiz Jardim, mulher fleumática, possuía uma própria capela particular e muitas joias. As joias serviram de travesseiro quando a mesma faleceu e as levou consigo. O governador Rosas Silva era aliado de Juiz Jardim, o que o fazia inatingível. Instalou na cadeia da cidade o Estado-Maior da Guarda Nacional e despachava no mesmo local. Estas influências, estes homens e estes nomes contribuíram para que Garanhuns fosse a primeira cidade do interior de Pernambuco a ser servida por transporte ferroviário. A estação, uma obra de estilo inglês, foi construída no antigo cemitério dos Bexiguentos, na Rua do Imperador. A rede ferroviária colocou Garanhuns definitivamente nos trilhos do desenvolvimento. As antigas viagens feitas em lombo de cavalos e mulas, que duravam 6 dias entre Garanhuns e Recife, estavam reduzidas a 6 horas nos vagões dos trens. Eram muitos os que chegavam para desfrutarem do clima e se fixarem na terra. No dia 28 de setembro de 1887, foi inaugurada a estação ferroviária e a rotunda, uma espécie de gare para manutenção e manobra. O acontecimento contou com as bênçãos de Dom José Pereira da Silva Barros, conde de Santo Agostinho e primeiro bispo a visitar a cidade. A antiga Rua do Cu do Boi, morada de carroceiros e sapateiros, foi batizada de Rua Dom José em homenagem a esta sacra visita. O comércio se desenvolvia e novas residências foram povoando a Avenida Santo Antônio. Os estrangeiros foram chegando. Domênico de Lettieri, italiano, veio em auxílio do tio, que aqui já era estabelecido com secos e molhados. Roque de Lettieri, também sobrinho do comerciante Nicolau de Lettieri. A família de Lettieri numerou-se, tornaram-se prósperos e respeitáveis. O luso brasileiro Francino Caldas veio a envolver-se na política, proprietário da Casa Caldas ou Casa Moderna, magnífico palacete da época. Luiz Pacífico Zob, árabe, família de cafeicultores de grande porte, proprietário da Fazenda Jatobá. Da época, resta hoje o Jatobá, que ficava em frente à casa da fazenda. A BR, que é um dos principais acessos à cidade, era o coração da mesma. Vizinho à Casa Grande, está localizada a Wellington Veículos, uma concessionária dos descendentes da família de cafeicultores. O Wellington Zob conduz a empresa com aquele carinho e aquele aconchego típico dos descendentes do deserto e dos filhos de Alá. A geração familiar de irmãos, filhos e sobrinhos são responsáveis pela condução da empresa, que é uma multimarcas, de diferenciados veículos novos e usados, com várias modalidades de aquisição e financiamento. A frota de modernos e informatizados veículos pesados deixam saudosas lembranças dos antigos e desconfortáveis caminhões Ford que transportavam café e algodão no século passado. A concessionária é ponto de visita das elegantes da sociedade e seus carros sofisticados. O sangue guerreiro oriental e a arte de fazer dinheiro amplia para uma filial a empresa Zob, dirigido por Ades Zob, Wellington Filho e Felipe Zob. Estes progressos que surgiram no século passado era acompanhado do caldeirão político que fervilhava. Os coronéis viam na evolução da cidade a queda do feudalismo. O deputado e professor Manuel Jardim assume a liderança política com a morte do irmão Dr. Luiz Jardim em 1905. Homem calmo, pacífico, voltou-se para a educação. Na Garanhuns do início do século passado, a educação e a instrução eram bem restritas. Constituía em privilégio dos ricos e do sexo masculino, que revelavam tendências para as letras. De cada grupo de 1000 pessoas, apenas 5 ou 6 aprendiam a assinar o nome, ou ir além das 4 operações matemáticas. Não havia escola pública até 1878. O comércio local consistia na troca de gênero das regiões agrícolas e pastoril. As feiras semanais tinham muita afluência de sertanejo dos mais distantes pontos. A família presbiteriana Butler foi o ponto inicial do desenvolvimento educativo. Arthur Maia fundou em 1917 o externato Raul Pompeia com instrução primária e secundária. O cônego Benigno Lira, por inspiração do Instituto Arqueológico de Pernambuco, funda a escola Frei Caneca em 1917.
Dirigida por Elisa Coelho, a escola mantinha 57 alunos. Elisa possuía uma escola em sua residência, a Rua Rio Branco, pela qual, no desenrolar dos anos, passaram mais de 2.000 alunos. O governador Paulo Pessoa Guerra, em 14 de agosto de 1964, na gestão do prefeito Amilcar Valência, inauguram o grupo escolar Elisa Coelho, numa área onde funcionou por muitos anos a cadeia pública da cidade, ao lado da antiga Praça da Estadual. Merecida lembrança para imortalizar a arte de uma pioneira. Inicialmente o grupo funcionou como escola primária, passando algum tempo depois para a escola do primeiro grau, tendo como primeira diretora Maria do Socorro Marques. Aos 47 anos de atividade, o colégio é atualmente conduzido pela equipe do diretor Luiz Ferreira de Melo e educa centenas de alunos em diferentes estágios. A primeira escola estadual foi o Severino Pinheiro, inaugurada em 1922. Com o advento da Revolução em 30, o Severino trocou de nome para Nilo Peçanha. Em 1931, o prefeito Mário Sarmento Lira inaugura a Escola Municipal João Pessoa, no bairro do Magano. A escola na ativa até os dias atuais contou com memoráveis administradoras. A professora Cléa Gonçalves foi um dos grandes nomes da Escola João Pessoa. Em 1957, o ginásio do Arraiá, atual Monsenhor Ademar, já contava com 316 matriculados. A cidade de Garanhuns deve em muito à família Valença a qualidade e o desenvolvimento da educação. Todo o empenho por um trabalho missionário desprovido de recompensas. Monsenhor Ademar foi o gigante, o farol, o arquiteto da formação de homens. A antiga praça do ginásio, campinho de futebol dos alunos, depois Praça da Bandeira na década de 30 por imposição getulista e a atual Praça Padre Ademar da Mota Valença. Augusta lembrança a um imortal, ajardinada e florida, um paralelo a um homem que floriu de esperanças o destino dos que não acreditavam na sorte ou os menos favorecidos de nascimento. Construída pelo prefeito Silvino de Andrade Duarte, um busto no centro da praça, de frente para o ginásio, causa a impressão de um eterno vigilante do tão histórico ginásio diocesano de Garanhuns. Vizinha, compondo a extensão da atual Esplanada Guadalajara, a Praça Dom Moura. O busto de Dom Moura foi inaugurado em 11 de fevereiro de 1930 pelo prefeito Euclides Dourado. De simples e singela, tornou-se soberba. Era ponto das retretas das bandas de música, acolhida de boas-vindas aos viajantes e ponto de sobrevivência dos carregadores e ambulantes da estação ferroviária. A estação foi desativada em 1971 e renasceu em 1979 como Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante. É Secretaria de Cultura e Turismo, administrada por Ana Néria Azevedo. Em seu interior, funciona o Cine Teatro Luiz Dourado. A praça é a testemunha viva de tanta transformação. De cartão de boas-vindas aos viajantes, tornou-se cúmplice dos namoros da juventude. Era bordejada de hotéis, afamados pela hospedagem e pela culinária. A família Azevedo perdura como único nos eixos da praça em hotéis e culinárias. Os hotéis são simples, arejados e aconchegantes, apropriado aos viajantes. O forte é o bar. É a grande pedida dos apreciadores da comidinha caseira. O cachorro quente do Azevedo é uma espécie de grife, farto de pura carne de qualidade com um preparo controlado pelo proprietário. São várias iguarias, das frituras ao arroz no vapor. O lema da casa é fartura e boa alimentação. Este movimentado comércio nasceu de uma carrocinha de cachorro-quente às portas diocesanas, bênçãos do Padre Ademar. Nas últimas décadas, os garanhuenses de classe média e alta acostumaram-se a uma competição entre escolas privadas com maior ou menor prestígio. Uma corrida por instituições com sólida reputação, conceito de qualidade, transparência de sentimentos e longos anos de tradição. Estes são os principais complementos do ginásio diocesano de Garanhuns. Às vezes, parece que somos meros espectadores diante de toda esta semente germinada por Monsenhor Afonso Pequeno, vigário da paróquia de Garanhuns desde 1908, quando da sua vinda da paróquia de Serra Talhada. Maravilhoso farol do saber,
testemunha de transformações e acontecimentos, erguido eternamente em berço esplêndido, solidificado pelo empenho de muitos, da determinação do Senhor Lira no cumprimento de uma promessa ao padre Afonso Pequeno. Do padre Antero, primeiro diretor, secretário, mordomo, professor. Padre Manuel Diegue, segundo diretor, foi diretor por apenas 1 ano e professor por mais de uma década. Do empenho de Almira Valença, da intransigência do padre Ademar, que não se conformava com coisas mal feitas, do bispo Dão Moura, que não se intimidava diante das crises e dificuldades. Em 2 de agosto de 1918, foi criada pelo Papa Bento XV a Diocese de Garanhuns. Dão Moura foi o primeiro bispo da cidade, inaugurou o prédio próprio do ginásio diocesano e criou o seminário. Da liderança do padre Calu, da fraternidade e companheirismo que não distingue gêneros diferentes, da moderna tecnologia aplicada ao ensino. O ginásio teve várias moradas. Foi instalado em 1915 no antigo Chalé Grossi. Por alguns anos não teve sua capela. Foi testemunha ocular e participativa das mudanças sociais e culturais da cidade. Em 96 anos de relevantes serviços prestados a uma educação constante. Atualmente, de norte a sul, em cada 7 colinas, um centro de polo forte de ensinamento se encontra localizado. Maria de Almeida Rocha, de origem rurícola, desde os 12 anos começou a alfabetizar crianças na zona rural. Correu contra o tempo para concretizar em curto espaço um ambiente onde a juventude pudesse perceber o real valor que os estudos e a fraternidade trazem na vida dos indivíduos. Fundado em 30 de maio de 1985, no bairro da Boa Vista, numa maratona para cursar o científico, magistério, contabilidade e ainda lecionar. O Colégio Joana d'Arc é um marco vivo do resultado de uma grande persistência. É mantenedor que em Garanhuns, desde os primórdios, educação sempre foi prioridade. De há muito, ficou para trás o tempo em que boas escolas eram qualificadas pela seleção de alunos. O Santa Joana d'Arc é uma instituição educativa que prioriza dispositivo pedagógico voltado à formação de uma juventude ética, dinâmica e competitiva na sociedade do futuro. Tornou-se uma referência em educação moderna, onde os esportes, além de lazer, é uma prática de integração, conhecimento e fraternidade entre os alunos da instituição. A informática é uma forte aliada na atualização e preparação destes seres para a sociedade do futuro. O Colégio Santa Joana d'Arc é um exemplo vivo de um costume tradicional dos antepassados. Educação em Garanhuns é uma constante. O tenente-coronel Francisco Veloso da Silveira é eleito em 10 de julho de 1904 o 5º prefeito. Investe na educação e substitui a iluminação de carbureto por outra de querosene com postes de madeira. O tenente-coronel Argemiro Miranda é eleito 7º prefeito em 22 de março de 1911. Restaura a iluminação pública com lâmpadas a álcool e a gás. O gás era tido como algo perigoso e de emprego industrial, utilizado para movimentar as máquinas das usinas de algodão e os motores importados da Companhia de Melhoramentos. Passou anos depois a ser combustível para as lareiras das casas modernas. Atualmente, é gênero de primeira necessidade nos domicílios de todas as camadas sociais. Cirilo Veloso Júnior é um dos abastados fornecedores deste produto, com um serviço de atendimento automático prestado por solícitos funcionários. A JA Liquigás, com rapidez e presteza de transporte, presta seu serviço com habilidade de profissionais qualificados a domicílio para satisfação e comodidade do consumidor. Com a sangrenta ascensão do general Dantas Barretos ao governo do estado em 1911, apoiado pelo Exército, os jardinistas, formados pelas famílias Miranda, Veloso e Jardim, passaram a ficar em desvantagem por ser oposição. Desde 1896, que Rosa e Silva, aliado por uma forte oligarquia de latifundiários, dominou a política, a justiça, o tesouro e o fisco. A queda do rosismo em 1911 trazia desvantagem ao jardinismo.
O professor Manuel Jardim, que era deputado, renunciou à legislatura, revoltado com as violências que aconteciam na capital. Argemiro Miranda renunciou ao cargo de prefeito após um ano de administração. Era proprietário da Casa das 12 Portas e sabia que a oposição costumava perseguir seus adversários com a polícia, a justiça e o fisco. Sendo um alto comerciante, esta perseguição não lhe era conveniente. A queda de um poder é a ascensão de outro. Foi determinada uma nova eleição para concluir a 7ª administração, que terminou em 1913. Desponta o coronel Júlio Eutímio Brasileiro, fidalgo rural elegante e generoso, que fazia amigos com muita facilidade. Rico cafeicultor com grande influência no distrito de Brejão e no próprio governo do estado. Foi iniciado na política em Garanhuns como vereador, sem obter sucesso. Coronel Emetério Pinto da Silva Souto foi discretamente apoiado pelos jardinistas. Em uma eleição conturbada, na manhã da votação, a fachada da casa de Emetério amanheceu coberta de fezes humanas por obra dos eleitores julistas. O coronel Júlio Brasileiro, com apoio de Dantas Barreto, foi eleito com uma vantagem esmagadora. Iniciou a administração arborizando a cidade e prometendo a construção do primeiro jardim público. Tomás Maia tomou posse como vice-prefeito e um ano depois foi nomeado delegado da cidade. Na vida social, o Jornal do Sertão noticia a inauguração da Sociedade Literária 15 de Novembro, patrocinada pelo Colégio 15. O inspetor federal agrícola, Dr. Samuel Radman, inaugurou em 12 de março de 1912, no governo do prefeito Júlio Brasileiro, o Sindicato Agrícola e Pastoril de Garanhuns. Tornou-se uma referência em seus produtos. A exemplo da batata inglesa, algodão, milho, feijão, café, hortaliças europeias, sorgo e outros. Eram exportados para casa, Agirô e Companhia do Recife. Os produtos causavam admiração pela sua qualidade. Com a eleição de Manuel Borba a governador em 1915, Garanhuns tornou-se polo político forte. Tinha como deputado Dr. Antônio Souto, Dr. Eutrópio e Júlio Brasileiro. Garanhuns vivia um clima de pleno descontentamento com a impunidade e as arbitrariedades cometidas pelos parentes, agregados e autoridade julista. O deputado Júlio Brasileiro não participava dela, porém, também não as impedia. O médico Rocha Carvalho e Borba Júnior, além de considerável número de comerciantes industriais, a exemplo de Sátiro Ivo, reorganizam a oposição política em reclame aos desmandos do situacionismo. A campanha de Borba Júnior para subprefeito é iniciada com a adesão de muitos simpatizantes. Os ânimos se acirram. O caldeirão político ferve. A existência de uma candidatura forte contra o monopólio dos julistas animou o grupo de Manuel Jardim, que resolveu apoiá-los, não por ambição, mas para pôr um basta aos desmandos de Eutíquio Brasileiro, Antônio Rosa, Álvaro e Doca Viana. Rocha Carvalho, candidato a prefeito, não esquecia que estava sendo compelido a lutar contra a mais obstinada tradição de raça e status. Júlio Brasileiro vê-se abalado junto a Manuel Borba. Ele já não era o único chefe do partido governamentista do município. As eleições ocorreram no dia 10 de julho de 1916. Após a contagem dos votos, sai vitorioso Júlio Brasileiro. É denunciada aos jornais uma série de fraude, principalmente em urnas de Serrinha, atual Paranatama. As portas da residência do casal Clotilde Sátiro Ivo amanheceram coberta de fezes humanas. E em São João, na época pertencente a Garanhuns, recusaram fiscal para a votação. O deputado Souto Filho, velha raposa da política, se mantém numa postura de neutralidade. Manuel Borba decide adiar o resultado das eleições para apuração dos fatos. No final de agosto, o governador Manuel Borba chega a Garanhuns. O hino nacional foi cantado pelos alunos do ginásio diocesano, seguido de um desfile. Na rua Dantas Barreto, o governador inaugurou estradas de rodagem e o correio de telégrafo de Garanhuns e Brejão. Anos depois, o correio foi instalado na Avenida Rio Branco.
Arlindo, Pernambuco, gerenciou por muitos anos com destacada administração. A família Bezerra de Melo, comandada por Janilde Bezerra de Melo, marcaram época nos serviços de correio e telégrafo. Foram inesquecíveis as comemorações entre colegas, no saudoso caldo de cana que ficava na lateral do prédio. Dr. Jonas Bezerra exercita até os dias atuais o velho aparelho de telegrafia com o qual enviou tantas mensagens. Adelma Bezerra recorda com saudosas lembranças as cartas que selecionava diariamente. Esta visita de Manuel Borba defragou uma série de provocações. Em novembro, o governador anulou o resultado da eleição que dava vitória ao coronel Júlio. Porém, colocou à frente do Poder Executivo o vice-prefeito Tomás Maia, que também era julista. Esta manobra do governo acirrou mais ainda os ânimos. A posse de Tomás Maia foi festejada na Vila Maria, um sofisticado solar da época em homenagem à esposa Maria Maia. A fina flor da sociedade local e dos arredores foi recebida pela anfitriã em requintada comemoração pela decisão do governo. Os eleitores do julista e aquele que não tinha acesso à restrita comemoração da Vila Maria foram comemorarem nas ruas, agredindo os poucos seguidores da oposição jardinista, já que estes não tinham a quem recorrer. Nos cafés e bares, as conversas giravam em torno das denúncias, que era cada dia mais frequente nos jornais da capital. Pela linguagem usada nos relatos, muitos tinham a certeza de que o autor das mesmas era o capitão Sales Villanova. Sales era um pai de família boníssimo, filantrópico, fundou em 1908 a Sociedade Mortuária para proceder ao funeral de pessoas pobres. Foi agraciado com medalha de ouro pelo imperador belga ao expor a riqueza da flora de Garanhões na Europa. Nos períodos natalinos, angariava fundos e presentes que eram distribuídos com crianças pobres em frente à catedral ou em instituição de apoio aos carentes. Em contrapartida, era possuidor de uma língua destemperada que já havia lhe gerado problemas anteriores. A Avenida Santo Antônio e a Rio Branco eram o centro da cidade. Localizava-se bares, lojas, padarias, hotéis, café e as residências elegantes dos comerciantes. Sempre o térreo era o comércio e a parte superior a moradia. Era o local onde todos circulavam. Júlio Brasileiro, em um encontro com Sales na Avenida Santo Antônio, ou próximo a ela, adverte a Sales que se voltasse a aparecer qualquer nota em jornal atingindo a ele, seus familiares ou seguidores, o mesmo mandaria dar uma surra com cipó de bimba de boi. Sales respondeu que se isso acontecesse, o mataria. Comentou com várias pessoas a ameaça do deputado e sua resposta. Porém, ninguém acreditava que ele tivesse coragem para isto. Júlio Brasileiro era o poder, o Golias. Sales, um mero ser que já havia sido esbofeteado na via pública sem oferecer reação. O extermínio da dinastia Romanov, a bomba de Hiroshima, o assassinato de Kennedy, a hecatombe de Garanhuns são manchas negras na história da civilização. Consequentemente, essas tragédias são seguidas de desenvolvimento e avanço. O progresso é o meio empregado pelos poderosos que podiam ter evitado esses acontecimentos, como recurso para abafar o sangue, o suor e o grito das vítimas e dos inocentes deixados por elas. No dia 12 de janeiro de 1917, à noite, Sales Villanova deixou o cinema Grossi, onde trabalhava e dirigia-se para casa. Quando atingia a desembocadura da atual blocada Cobrinha com a Mel Peixoto, foi agarrado e dominado por 6 indivíduos que o surraram a bengaladas de cipó de boi. Ninguém apareceu para acudir, a despeito dos gritos e apelos de socorro da vítima. Moído de pancada, Sales consegue chegar em casa, onde foi socorrido pelos familiares. Nos dias seguintes, fez questão de mostrar para toda a cidade as escoriações e hematomas que tinha no corpo. Afirmava ter sido aquela ação executada a mando do coronel Júlio Brasileiro. Porém, recusava-se a citar o nome dos malfeitores e de recorrer às autoridades locais. Desde 1914, quando foi iniciada a alavanche de denúncia nos jornais contra os julistas, e a certeza de ser Sales, o autor das mesmas, que os simpatizantes da ala dominadora nutriam por ele uma grande antipatia, e outros um sério desejo de vingança.
As denúncias relatavam os atos vergonhosos que passaram a reinar na cidade. O delegado Antônio Rosa Filho, sobrinho do coronel Júlio Brasileiro, passou a invadir propriedades e se apossar de terras alheias. Estupros passaram a ser cometidos, inclusive vitimando uma menina de 11 anos. Agressões físicas a opositores eram frequentes na via pública. Todos esses desatinos eram praticados por familiares e agregados da família brasileira. O senhor Fausto de Araújo Galo, secretário da Prefeitura, que se apropriava de terras de legítimos donos e distribuía com seguidores do julismo. As autoridades constituídas por promotor, juiz, vigário e delegado a tudo assistiam sem tomarem nenhuma providência. Dominado pelo ódio e pela revolta, Salles põe em prática os preparativos para sua vingança. Retira a família da cidade, colocando-a em um lugar seguro e embarca para a capital, onde sabia encontrar Júlio Brasileiro. O tempo urgia. O coronel havia viajado para Recife, onde foram encontrar os comandantes Barreto. Era preciso aproveitar a chegada de Júlio na capital, onde as coisas seriam mais fáceis. Em Garanhuns, o coronel vivia cercado de amigos e parentes. Igualmente, com a volta, poderia recordar a ameaça de Salles e ordenar a sua morte. Portanto, a capital oferecia um ambiente mais propício para a sua vingança. Salles partiu de trem para o Recife, levando um revólver, uma faca de ponta e os documentos da patente de capitão da Guarda Nacional. Às 19h40 de 14 de janeiro de 1917, o trem de Alagoas chega à capital trazendo os passageiros de Garanhuns. O capitão Salles Villanova parte à procura do coronel Júlio. Encontra por volta das 8h30 na Praça da Independência, em frente ao Café Chile, em companhia de amigos, conversando prazerosamente. Salles se aproxima-se e, a uma distância de 2 metros, deflagra o primeiro tiro, ferindo de raspão o rosto do coronel, que é tomado de espantosa surpresa. Júlio tenta sacar da arma que portava. Salles detona outro tiro, a uma distância de 2 palmos. O coronel reage. Salles corre e o atinge outra vez. Júlio, mesmo trôpego, continua perseguindo-o. O capitão detona mais um tiro e o coronel tomba na calçada do Hotel Lusitano, onde morre. Salles é preso e conduzido ao Estado-Maior do quartel do 1º Corpo de Polícia de Pernambuco, por ser portador da patente de capitão da Guarda Nacional. Entre mentes, o corpo de Júlio Brasileiro era removido para o Hotel Universo, onde foi providenciado os preparativos do funeral e velório. Na manhã seguinte, o corpo foi conduzido ao necrotério público pelo general Dantas Barreto e outras autoridades do 1º escalão, onde foi feita a autópsia. Às 6 horas do funesto dia 15 de janeiro de 1917, a notícia do ocorrido chega através de telegrama à família brasileira. A viúva Ana do Berron Brasileiro, a filha e o genro são tomados inicialmente pela dor e pela surpresa, seguidos de um sentimento de revolta. Passado o impacto, um desejo irresistível de vingança povoava a atmosfera da casa enlutada. Os familiares e a viúva desqualificaram o assassinato como um ato isolado de Salles Villanova. Para eles, o crime era resultado de ações engendradas pelos inimigos. O clima de tensão tomou conta da cidade. Homens armados começaram a acorrer ao local, onde Ana do Berron articulava a vingança. Temendo o pior, muitos deixaram a cidade, entre eles o coronel Emetério. Os que ficaram tentaram se esconder. A cada instante, o número de vingadores aumentava. Gente da cidade e cangaceiros chegava das regiões vizinhas, principalmente de Brejão. Estava montada uma das mais perfeitas demonstrações da força do coronelismo e da obediência e solidariedade do proletariado. Como em todo o país, Garanhuns tinha no coronel o chefe político regional, que era na prática o dono incontestável de um grande número de votos seguro pelo cabresto, para negociar com as lideranças nacional e estadual. Nesta conjectura era formada a oligarquia regional, que por sua vez tinha uma estrutura social alicerçada na parentela e os incorporados a ela por laços de matrimônio
além dos empregados como vaqueiros, antigos descendentes de escravos, moradores e agregados que habitavam nas imediações ou dentro da própria propriedade, variando numa gama de capangas, pistoleiros, contraparentes e compadres. Em resumo, cada coronel constituía um grupo fechado que tinha por base a família, aderentes, agregados com relações de dependência consanguínea, moral e material. Diante de tanto ódio, os que ficaram, adversários do coronel brasileiro, foram orientados e poucos aceitaram a se refugiar na cadeia pública. A cadeia de Garanhuns era a Bastilha da cidade, constituída no Estado-Maior da Guarda Nacional, local onde se detinha os inimigos políticos que tinham postos de oficiais da Guarda. O tenente Meira Lima e o tenente Padilha passaram a visitar a residência dos chefes da dissidência para mostrar-lhes o perigo que estavam correndo e induzir a que os mesmos se recolhessem à cadeia, único local onde estariam protegidos, pois nenhum cangaceiro se atreveria a atacar um órgão do governo. Lá, ao contrário de seus lares ou estabelecimentos, estariam em garantia protegidos pelas autoridades locais. Alguns, como o Dr. Borba Júnior, já sofriam violência física. Manuel Jardim e Coronel Veloso tiveram seus domicílios invadidos. A família Miranda e Sátiro Ivo teve seus estabelecimentos alvejados por tiros. A desordem era praticada por capangas armados que circulavam por toda parte, ao comando de Joaquim Paidégua, Caju, Vicentão, Tenente Padilha e outros renomados figurões do banditismo, todos portando rifles, bacamarte, espingardas e garruchas. O juiz Abreu Lima e o delegado Meira Lima convenciam os jurados de morte a irem para o local enquanto a situação fosse controlada e chegasse reforço policial de outras localidades. O padre Lira e o promotor Pacífico dos Santos, em virtude das afirmações que ele tinha feito à viúva Ana do Perron e os sobrinhos do coronel de que não haveria retaliação, davam aos mesmos a esperança de que suas vidas não corriam perigo. Convencidos das garantias dadas pelos homens críveis da cidade, todos se deixaram conduzir à cadeia, onde lá se encontravam 5 policiais, entre eles o cabo Cobrinha. Às 12h50, o corpo do coronel Júlio Brasileiro segue para Garanhuns, acompanhado de grande comitiva. Na cadeia reinava um clima de apreensão entre os recolhidos, que eram visitados por amigos e familiares. O jovem Gonzaga Jardim lá encontrava-se, fazendo companhia para o tio e pai de criação, professor Manuel Jardim. Nesta mesma ocasião, chega à cidade o sargento Malta, acompanhado de 2 soldados que vinha escoltando a família do tenente Teófanes, que seria hóspede do colega Meira Lima. Em conivência ou não do padre Lira com as autoridades, um plano macabro já havia sido traçado na casa da viúva. Os supostos inimigos e participantes da trama que vitimou o brasileiro seriam mortos dentro da própria cadeia. Grupos e mais grupos de cangaceiros aqui e ali se encontravam às ordens de parentes e empregados do coronel Júlio Brasileiro, todos prontos a darem começo à chacina à primeira ordem. Por volta das 14 horas, chega à cidade Jorge Vaz, acompanhado de 16 homens. Jorge Vaz era inimigo figadal da família Jardim. Ali se encontrava a oportunidade que tanto esperava. Após o encontro com Ana do Perron, a ordem estava dada. Por volta das 15 horas, a corja partiu da casa de Ana do Perron com destino à cadeia. Um grupo seguia pela Avenida Santo Antônio, descendo a Rio Branco. Outro grupo seguia por trás da avenida, indo em direção à Rua do Jatobá. O cerco rodeava a cadeia. O sargento Malta calculou um número de 400 jagunços. O tenente Teófanes achava-se impotente com o pouco contingente que dispunha.
já havia, com amigos dos sitiados, enviado telegramas para a capital solicitando reforço policial. A cidade dispunha de um tiro de guerra que havia sido instalado pelo deputado Manuel Jardim, além da força da Guarda Nacional. Todos mantinham-se à distância dos fatos. A cadeia foi cercada. Vicentão aproximou-se da entrada, ordenando ao cabo Antônio Pedro Cobrinha que se retirasse. O cabo ofereceu brava resistência aos invasores. Matou 2 dos cangaceiros e feriu um outro, porém foi abatido em seguida. Francisco Veloso da Silveira foi o primeiro a ser alvejado por certeira bala que o fulminou. Em seguida, Júlio Miranda, que ficou dilacerado pelo grande número de projéteis. Sátiro Ivo foi atingido na orelha e outro tiro lhe decepou a mão antes de ser trucidado a facadas. Mirandinha, filho de Argemiro, encontrava-se na cadeia. Foi testemunha ocular dos horrores. Caju comandava a invasão pelo teto através de uma escada colocada à parede. Argemiro Miranda reage. Era portador de um revólver que havia lhe sido enviado nas louças da refeição. Consegue atingir alguns e chegar até a porta da cadeia, onde é fulminado. A cadeia é tomada pelos insanos. O deputado Manuel Jardim é eliminado. Dr. Borba Júnior ajoelha-se rogando por misericórdia e é esfaqueado. O jovem Gonzaga Jardim é degolado com requintes de perversidade. O assassinato de um líder por um homem desesperado em vingar sua honra desencadeou o desmoronamento de um regime oligarca e uma mancha na história da cidade. Padre Benigno Lira foi ameaçado a aproximar-se dos restos dos corpos para benzê-los. A ordem era que os cadáveres deveriam ser removidos por carroça para a igreja de Santo Antônio, mas antes teria que passar a porta da viúva Ana do Perron para que a mesma tivesse a certeza que a vendetta foi bem sucedida. Os gritos lacinantes das viúvas e filhos, a dor da perda e a estarrecedora lembrança do que sobrou de seus entes queridos ainda faz com que o sol se recolha. O sol desapareça e turva. A flâmula verde loura no monumento à bandeira ainda treme pela hecatombe. Contemplar o espaço cultural Luiz Jardim, em plena Avenida Santo Antônio, é evocar o brado retumbante de um povo heróico. O local é uma espécie de marco zero da cidade, autoria do artista plástico Armando Rocha, todo em painéis cerâmicos em alto relevo que narra a cronologia da cidade. Percorrer o lapso temporal que vai da fazenda de Simoa Gomes, a instalação da vila com suas primeiras construções rústicas, do Banco do Brasil inaugurado em 1920 no local onde ficava a matriz de Santo Antônio, e o Banco de Garanhões, que tinha como diretor-gerente Tomás Maia. O Arco do Triunfo erguido em 1918 em comemoração à vitória dos aliados na guerra, da farmácia dos pobres com suas fórmulas e manipulações, das feiras que movimentavam a zona rural, dos antigos circos armados nesta área, que era a diversão ímpar da época. Evoluir até a movimentada avenida atual é ter a certeza que esta é uma história que nos diz respeito, que os nossos antepassados conseguiram com braços fortes. Os jornais foram o primeiro meio de comunicação organizada. O Sertão, nascido em 1909, alcançou seu ápice secundário rego. O Gládio, onde destacava-se Soriano de Carvalho Furtado e Macilon Pinto, surgido em 1917. O Cinema Glória, antigo Cinema Grossi, o primeiro com piano e bar, imperou durante décadas como a principal atração da avenida na época. Havia o Trianon, que era mais popular, depois mercado e, por fim, casas comerciais. Nas suntuosas residências havia os saraus e os concursos de poesia. Narcisa Coelho destacava-se por suas obras. A professora Almerinda foi outro nome do ensinamento e da poesia, já numa época contemporânea.
As festas de Santo Antônio era o maior acontecimento com reencontro dos que habitavam outras plagas. As retretas da banda de música independente, antiga 2 de Março, aquecia os corações apaixonados dos anos de 1908. A cidade resplandecia com residência suntuosa dos fazendeiros do café. Até 1964, o trem e o café foram os maiores responsáveis pela riqueza da cidade. A Fazenda Vista Alegre dos Figueiras e a Fazenda dos Irmãos Moreiras em Brejão se notabilizava. Os lustres, as tapeçarias, os móveis, todos esses objetos vinham do exterior. Os mais primitivos eram fabricados na marcenaria do Coronel Vicente Dantas. Os estofados era a grande estrela dos mobiliários e acessível a muitos poucos. Continuam requintados, porém com acesso a todos de bom gosto. A fábrica de estofado Rosa dos Ventos, na BR Garanhuns São João, conserva o requinte, o estilo e o conforto na fabricação e reforma de estofados, que vão desde o corte da espuma, que é fabricada na própria fábrica, ao corte impecável feito por mãos habilidosas, passando pela técnica aprumada da costura, ao primoroso acabamento, que é a nota final da confecção, resultando em móveis modernos e glamourosos, confortável e em linha de estilo que dá as boas-vindas em qualquer sala que se apresente. Foi tamanha a influência cafeeira que Euclides Dourado, em 1927, realizou a primeira exposição do café com exibição de avião na cidade. Em 1925, Garanhuns produzia 80 mil arrobas de café. Foi eleita pela revista O Cruzeiro como um dos 10 municípios de maior progresso no Brasil em 1959. Desde 1825 que a agropecuária e o café superaram a cultura do algodão. Os grandes rebanhos se concentravam nas terras da Mochila e Brejão. Proveitosas experiências eram feitas nos finais de 1800, cruzando a raça francesa Limousin e a suíça Schwytz com os gados nativos da terra. Os açougueiros se encantavam pela consistência e o peso da carne resultante deste cruzamento. Em 1933, um acidente ferroviário de desencarquilhamento matou 6 matrizes de Nelore destinados à reprodução nas fazendas da cidade. Em 1937, já existia na Dantas Barreto o açougue de José Bezerra do Nascimento, com entrega a domicílio e carnes selecionadas. O Cid Bar foi uma referência dos anos 60 na bebida e na carne assada. O corte da carne é fundamental no Varandas, para a conservação das proteínas, maciez e o puro sabor do alimento. Conhecimento praticado por mãos habilidosas, auxiliadas por facas adequadas e constantemente amoladas para não esfarelar o corte. Práticas ímpar que qualificam um bom churrasqueiro no conhecimento de técnicas empregadas para cada tipo de carne. Os restaurantes Varanda e Terraço têm na carne bovina o principal componente dos seus pratos. Disponibiliza em seu salão uma adega com variados vinhos e safras para melhor harmonizar no paladar dos pratos. Quem ainda não conhece, está na hora de conhecer os serviços da equipe e degustar a carne de sol no pilão com molho de mel de engenho. O prato foi premiado em concurso de gastronomia. As fazendas de gado e as fazendas cafeeiras tinham seu acesso à cidade pela colina do Ipiranga e a Boa Vista. Desde a colonização da Sesmaria no século XVII, quando as pestes assolavam as povoações, os contaminados pela peste negra ou pela bexiga eram isolados na colina da Boa Vista para evitar contágio. Matérias de jornais da época relatam que os isolados que morriam por peste na Boa Vista eram enterrados no Alto do Imperador, onde hoje se localiza o Centro Cultural. Os populares eram sepultados ao lado da igreja até 1891. Deste trágico flagelo nasceu a devoção a São Sebastião. Os leprosos, bexiguentos e portadores de outros males de contágio encontravam no santo a esperança de sua recuperação ou a ajuda para a salvação. Por volta de 1894 foi iniciado os alicerces para a construção de uma igreja em louvor ao santo. Uma cruz de madeira, pintada de branco, com cerca de 2 metros de altura, foi erguida no local. Padre Francisco Luna
tomou a cargo o término da referida igreja, que se arrastou por 3 décadas. Foi inaugurada no 7 de setembro de 1922, em comemoração ao 1º centenário da independência do Brasil. A alvorada contou com a apresentação dos alunos do ginásio diocesano em frente ao Paço Municipal. Coronel José de Almeida, o prefeito da ocasião, desta data marcante, inaugurou o primeiro calçamento em pedra da Rua Dom José e lançou a pedra fundamental do Marco da Independência. Estas 2 obras passaram a serem o novo cartão postal da época, a igreja e o marco. O marco foi construído pelo prefeito seguinte, professor Luiz de Barros Corrêa Brasil, que por questão de saúde não concluiu a gestão. Euclides Dourado inaugurou em 1924 o monumento que recebeu a carinhoso apelido de Pirulito. A caminho dos 2 marcos foi surgindo casas e aparecendo a povoação do bairro. Mãe Joana foi parteira e proprietária de uma das primeiras residências. Aparou muita criança com os métodos curandeiros do início do século passado, mesmo existindo o posto de profilaxia inaugurado em 1917. Na atualidade, parir em Garanhões é um processo cheio de requintes, cuidados e métodos moderníssimos. Com uma equipe de ginecologistas formada com a doutora Caroline Greze, coporcopista, doutora Alva Wong, videotereoscopista, com exames voltados ao distúrbio inflamatórios e crônicos com imagem real e não subjetiva. A equipe do Dr. José Luiz deixou como esquecidos os velhos métodos de adivinhações e cabalas para determinar a saúde e o sexo do feto. Com especialização no Hospital Salgado Filho, o ginecologista obstetra faz uso das mais recentes avanços da tecnologia em prol de natalidade saudável. Luiz Schettini teve a saudável ideia de fazer nascer na Boa Vista a primeira padaria do bairro. 85 anos depois, a família Veloso mantém uma movimentada e muito frequentada panificadora na Boa Vista, à margem do Monumento do Ipiranga. Em 91 anos decorrido da sua inauguração, a Igreja de São Sebastião prestou impagáveis serviços. Sua escola paroquial de alfabetização imortalizou o professor Letácio Brito, grande mestre que, com dedicações e puxão de orelhas, deu instrução e conhecimento aos menos favorecidos. D. Moura criou a freguesia da Boa Vista, fazendo a matriz da paróquia. Cirilo Veloso foi um grande voluntário na contribuição da restauração da igreja. Edéusia Notário foi eleita Miss França nos concursos da paróquia para angariar fundos. Com o desenvolvimento urbano da cidade, a Boa Vista caminhou rapidamente para se tornar um dos principais bairros-estados da cidade. Foi iniciada uma vasta vida social e econômica mais intensa. Pedro Cavalcante instala a fábrica de bebidas com vinhos premiados no exterior. Observar o ranger frenético dos pneus dos autos e a intensa movimentação humana na Avenida Santo Antônio é admirar o sonho dos muitos sonhadores que já se foram, que libertaram uma corrente de energia tão forte e tão intensa que foi capaz de transformar Garanhões num lugar em que todos podem encontrar felicidade. Uma felicidade envolta em um visual elegante e despojado, adquirido nas várias lojas que competem em grife e estilo. A Luminous é jovem, pequena e singela, mas é ponta de novidade e marcas antenadas para clientes apreciadores da boa aparência. A Santo Antônio foi a coluna vertebral de toda esta estrutura deste progresso, local das apresentações dos blocos carnavalescos. O carnaval iniciava na Rua do Recife, mas a apoteose era a Avenida Santo Antônio, com a apresentação da banda de pífanos, concorrida pelos cafés e restaurantes. A diversidade da culinária sempre foi marcante, do tradicional ao elaborado. O Vale das Graviolas, localizado às margens da BR, encravado em um magnífico horto de árvores florais e frutíferas, é um restaurante casa de fazenda.
Um grande mural homenageia o saudoso governador Miguel Arraes, que foi o autor intelectual da construção do restaurante. O vale é voltado para a comida caseira, harmonizada com um ambiente nativo que lhe proporcione a sensação de encontrar-se em uma extensão de sua casa. O mais correto nesse ambiente é o cliente ser servido ao ar livre, à sombra das árvores, tudo muito naturalista. O prato vedete da culinária é a galinha de cabidela com farofa crocante e salada com abacate. O prato foi premiado em concurso de gastronomia. Em uma cidade de genealogia tão eclética e uma raiz europeia tão acentuada, existe uma camada mais sofisticada. A estes, o restaurante relojoeiro é a pedida mais acertada. A adega refrigerada é o habitat de vinhos históricos e safras conceituadas. O salão de refeição se sobrepuja pelos detalhes da arrumação da mesa, a qualidade das louças e dos cristais com impecável serviço dos garçons. O cardápio é vasto, entre carnes e frutos do mar, todos arrumados com um requinte conveniente a despertar o apetite. O top do relojoeiro é a lasanha de bode, criação do proprietário com o chefe, uma sutileza que combina cozinha italiana com uma carne nordestina. Na cabeceira da Avenida Santo Antônio, onde todos cruza, se respira o ar de história de uma ancestralidade guerreira, um povo que puja a alegria de viver. A avenida foi o berço da evolução e dos acontecimentos, cúmplice de grandes alegrias e testemunha de lamentáveis desgraças. Na década de 50, D. Francisco Expedito assumiu a direção espiritual da diocese. Encontrou uma série de dificuldades iniciais. Era preciso reparar e extinguir alguns erros que vinham comprometendo o prestígio e o bom nome do clero. O padre Osana tinha uma vida irregular e dissoluta. D. Expedito passou um ano a recolher provas seguras da irregularidade do sacerdote. Padre Osana era acusado de envolvimento sexual com beatas e morava na casa paroquial com uma amante. D. Expedito chamou e impôs as seguintes condições. Padre Osana tinha que fixar residência em sua paróquia, pois estava morando em outra. Oficiar missa todos os dias, já que não vinha realizando este ato, e expulsar da casa paroquial a sua sobrinha, já que a companhia dela comprometia e muito a reputação do padre. O padre respondeu que não se submeteria à condição do bispo e apelaria à Santa Sé. D. Expedito recebeu de Roma a ordem de agir segundo o direito canônico. O bispo era a autoridade maior, um instrumento da lei. A decisão era ad vinis, a expulsão do padre do clero e seu desvínculo dos membros da igreja. Padre Osana anunciou que viria a Garanhões dizer umas ave-marias ao bispo. Procurou a Rádio Garanhões, onde foi negado o direito de agredir um homem tão íntegro. Encaminhou-se ao Palácio Episcopal, onde D. Expedito acabara de jantar e tocou a campainha. Ao abrir a porta, o bispo foi atingido por uma série de tiros. Arrastou-se até o altar da residência, onde fazia as orações, e aí tombou. Padre Osana fugiu e escondeu-se no mosteiro de São Bento. Foi preso pelo coronel Francisco Figueira, que era prefeito da cidade. Sr. Paulo, ex-aluno do professor Latécio e motorista dos Figueira, foi quem conduziu o criminoso ao Recife, onde foi entregue às autoridades. Garanhuns cobriu-se de luto pela segunda hecatombe. Era o terceiro caso no mundo do assassinato de um bispo por membro do clero. Padre Osana foi submetido a júri popular, foi excomungado pela igreja. Somente no terceiro julgamento, em 2 de setembro de 63, foi condenado a 19 anos de prisão. Aos 84 anos de idade, Padre Osana foi assassinado a pauladas em uma fazenda no município de Correntes. Para provar que as alegrias da vida chegam para sufocar as tristezas e que Garanhuns continua a ser berço natal de mestres e homens que fazem história sobre as bênçãos de Santo Antônio, Marcílio Lins Renault foi iluminado na década de 90 com a ideia do Festival de Inverno. Ivo Tinu do Amaral abraçou a decisão e fora a faraônica luta.
O primeiro festival durou 16 dias e estreou em 13 de julho de 1991. A cidade se veste com mecânicos, eletricistas, programadores e inúmeros profissionais responsáveis pela estrutura do mega espetáculo. As atrações incluem show de artes plásticas, fotos, vídeo, literatura e música. A seleção de cantores e concertistas são única e a cidade se cobre de uma beleza impossível de descrever. Garanhuns faz parte das coisas que nasceram não para ser falada e sim para ser sentida. É preciso chegar a Garanhuns, sentir Garanhuns e ter a consciência de que esta é uma cidade em que seus filhos dividem progressos e não miséria, que as lágrimas das dores do passado se apagam com a alegria do presente, pois nada do que foi será. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, indo e vindo, infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir nem mentir pra si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, indo e vindo, infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir nem mentir pra si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, indo e vindo, infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir nem mentir pra si mesmo. Agora
dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como